Você sabia que a osteoporose e a osteopenia podem ser agravadas e as suas fraturas podem ser cada vez mais comuns durante a pandemia do coronavírus? Nesse vídeo aqui eu vou entrevistar o Osley Matos, autor desse livro aqui e de uma série de artigos científicos, porque além de professor, ele é mestre e doutor e trabalhou muito tempo com osteoporose e osteopenia. Nesse vídeo aqui ele vai trazer todas as informações para te ajudar nesse momento tão delicado. Vem comigo! Bom dia, professor Osley, tudo bem com você? Tudo bem, Aurélio, bom dia. Professor, a gente tem aqui no canal uma demanda muito grande de pessoas perguntando, né, sobre osteoporose, sobre osteopenia e sobre Aham, os complicadores aí com relação à pandemia, né? isso. Então, a gente primeiro tem que explicar assim quais são os principais problemas, né, que a osteoporose pode trazer, né? Às vezes as pessoas acham que é só o osso que pode ficar mais frágil, mas Aham. tem riscos maiores para a saúde, né? Tem sim. É que a forma geral, a osteoporose realmente é uma fraqueza dos ossos. Essa fraqueza, na verdade, o que ela faz? Ela aumenta o risco de fraturas. Uhum. Então, para uma pessoa que normalmente poderia cair, simplesmente machucar um cotovelo, um joelho, uma pessoa com osteoporose com mínimo trauma, né, mínima batida, um escorregão, já seria suficiente para fraturar uma vértebra, um quadril, né, um fêmur. É. Então, a osteoporose ela significa isso, ela aumenta a possibilidade de uma pessoa quebrar o osso, né, com um movimento simples, por exemplo, levantar da cama, apanhar um objeto no chão, aqueles hábitos que a gente tem de rodar o corpo, rodar o tronco para apanhar um objeto atrás. E isso, para uma pessoa com osteoporose, pode ser um movimento simples e pode levar a um esmagamento da vértebra, etc. E assim, a gente sabe que fraturas acima de 65, 70 anos têm um risco, inclusive, de óbito, né, professor? Isso. O grande problema das fraturas, principalmente fraturas de fêmur, que são bastante comuns, elas levam um grande tempo de acamamento, né? Então, a pessoa de Uhum. fratura, ela vai ficar muito tempo deitada. Então, existe uma estatística que diz que pessoas acima de 70 anos, a possibilidade de morte no primeiro ano depois de uma fratura de fêmur chega a 70%. Então, Nossa. é extremamente elevado. Por que morrer, né? Porque a fratura leva a um tempo de imobilização muito grande e com isso, a pessoa deitada há muito tempo acaba prejudicando a circulação, etc. E a tendência de formar um trombo, e esse trombo desenvolver um infarto, um derrame, né, um Uhum. AVC, um embolismo pulmonar é muito grande. O maior tempo dentro de casa, com certeza, pode aumentar os riscos de queda, porque geralmente se cai dentro de casa, escorrega no tapete, escorrega no banheiro. O banheiro é um dos locais mais propensos ao idoso cair, né? Na hora de sentar no vaso sanitário, na hora de tomar um banho. Então, professor, a gente pode separar, então, algumas dicas que vão prevenir as fraturas imediatas e algumas Uhum. dicas para prevenir uma piora no quadro de uma osteoporose agora durante a pandemia, né? Então, vamos separar É, as duas coisas. pode Então, ser. então, assim, as pessoas que já estão aí com os ossos fragilizados, quais são as dicas para não ter fratura ou para não ter queda aí nesse momento aí de pandemia, né, aí em casa? Os idosos, geralmente, eles pecam por algumas questões que a gente até acha engraçado, que a gente vê na casa da avó, do avô. Por exemplo, tapetinhos na entrada da casa são susceptíveis a escorregar, né? Aham. A questão, por exemplo, que se pode evitar colocando um assento, um plástico no banheiro na hora de tomar um banho. Então, ele pode tomar um banho sentado para evitar de escorregar. Evitar muitos objetos. O idoso geralmente ele acumula muita coisa, então evitar muitos objetos na sala, porque naturalmente ele se bate. Casa é sempre iluminada, então Aham. também geralmente na casa dos idosos você não vê muita iluminação. Então, quanto mais iluminada tiver a casa, mais fácil dele se locomover dentro da casa sem escorregar, sem se bater.
pessoas que têm realmente já dificuldade de locomoção, colocar os apoios na hora do vaso sanitário. Para segurar, né? Sentar no vaso sanitário é uma das maiores complicações para quem tem osteoporose. Às vezes, a maioria das vezes a pessoa ela cai e quebra, né? Uhum. Ela cai e fratura. Os idosos muitas vezes eles fraturam e caem. Isso é Uhum. muito comum na hora de sentar no vaso sanitário. O vaso sanitário ele é muito baixo, então causa uma instabilidade de quadril, e essa instabilidade faz com que o quadril vá para o lado e possa ocasionar uma fratura do fêmur. É bem comum nos idosos. Então, nesse caso, adquirir aqueles assentos que deixam o vaso sanitário mais elevado e ou colocar uma barra de apoio ao lado do vaso sanitário para ajudar, então, na hora de se sentar e levantar. Então, são alguns cuidados básicos que dá para fazer. Para quem já tem, torna-se fundamental a questão do sol. Ficar em casa não é desculpa para não tomar sol. O sol ele é extremamente importante para a vitamina D, então só tomem cuidado, principalmente quem mora no sul, começa a esfriar agora. Somente o sol na face não é suficiente. Uhum. Então, se tiver frio, ir para algum lugar que não bata vento dentro de casa e que você tenha essa exposição dos raios UVB, para principalmente nos braços e pernas, você tem que ter pelo menos 15% da área corporal. Então, tem que ser uma área maior, pelo menos 10 minutos a 15 minutos por dia. Sim. E o sol é fundamental porque é o sol que controla, né, é o fator primário no controle da produção da vitamina D e da capacidade de absorção desses minerais que vão fortalecer os ossos, né? Sim, e a Então, gente tem também que lembrar dos exercícios, né? Os exercícios de equilíbrio, exercício de força. veja, então essa questão dos exercícios, ela é fundamental por vários motivos. Primeiro, que ao fazer exercício, o músculo se contraindo e relaxando, ele faz isso em cima dos ossos, então ele acaba sendo também um exercício para os ossos, né? Os exercícios em geral. Como você estava falando do coronavírus, esse tempo prolongado de sedentarismo dentro de casa, isso é extremamente prejudicial. O sedentarismo é um dos fatores de risco para desenvolvimento da osteoporose. Basta você ver, se você não movimentar os músculos, né, não ficar exercitando os músculos, você perde músculo. Sim. Se você não exercitar o esqueleto, você perde a densidade óssea. Então, o sedentarismo é um fator de risco. Então, o fato de você fazer exercícios, os exercícios, eles também, de forma direta ou indireta, fortalecem os ossos. A questão da postura é interessante, você estava falando que você estava com o meu último livro, que é Tá sobre aqui, ó. postura. Esse último livro sobre postura, quando você mostra esse livro, eu sempre lembro do Pi, que o Pi trabalha muito bem com essa questão da postura, né? Eu falo o Pi porque é teu colega, você Aham. conhece bem. Então, um dos capítulos do livro, inclusive, é dele, sobre treinamento de suspensão. Mas a questão da postura, ela é básica. Por quê? Porque com a idade você vai perdendo massa muscular e vai perdendo a postura. Tem que lembrar que os músculos sustentam os ossos, né? Então, Uhum. como com a idade você vai perdendo músculos, você também vai perdendo a sustentação dos ossos e vai alterando a postura. Quando você altera a postura, você aumenta o risco de queda. Um Aham. dos objetivos do personal trainer, por exemplo, do professor de educação física na terceira idade, seria trabalhar a postura e o fortalecimento, principalmente dessa musculatura responsável em manter a postura, para diminuir a incidência de quedas, porque com uma boa postura você mantém o seu centro de gravidade mais estável e, consequentemente, menor a possibilidade de queda. Então, assim, ó, para quem não conhece o Pi, eu vou deixar um link aqui embaixo de exercícios do Pi, com o Pi É. ensinando para você fazer em casa. No Brasil ele é uma referência nessa área de treinamento de suspensão, a parte postural, trabalha muito bem com pilates, não só com pilates, ele trabalha com muitas técnicas, e eu sei que você já tem conversado com ele, então realmente é uma referência para esse tipo de treinamento. Porque não é qualquer exercício, os exercícios de forma geral são bons para os ossos, mas você pode fazer algo mais direto, né? Então, a sustentação, inclusive você sabe que eu já publiquei bastante sobre isso, a sustentação do peso do corpo sobre os ossos fortalece melhor os ossos
E os trabalhos posturais, exercícios exclusivos para postura também são ótimos para a questão da osteoporose. Tá ok. Muito obrigado, professor Osley. Tenho certeza que essas informações são muito úteis e práticas para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado aí pelas orientações. Uma coisa, Aurélio, você é de casa, precisar é só avisar. Tá ok. Obrigado, professor. Tá, até mais. Até mais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Lembre-se, todas as semanas eu posto vídeos muito interessantes que eu tenho certeza que vão te ajudar. Então assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.